Então, como eu falei ainda há pouco, o nosso módulo desse tempo de estudo é Soteriologia, Doutrina da Salvação. Eu sou o pastor Rodrigo e hoje nós teremos a nossa aula inaugural. A aula inaugural, irmãos, ela serve como aquele pontapé inicial para que a gente possa trabalhar ou começar a trabalhar o assunto que virá pela frente. Então, eu farei hoje uma introdução bem generalizada, bem geral do assunto da teologia sistemática, e a partir da próxima sexta nós já adentraremos nos assuntos próprios da soteriologia e que começa de fato o nosso trabalho um pouco mais intensivo de estudo nessa área, ok? Aquilo que eu falei para os irmãos ainda há pouco, eu reitero, se você tiver qualquer dúvida, pode parar, me interrompa, abra seu microfone e faça pergunta. Já adianto para os irmãos que eu não saberei todas as respostas, mas me esforçarei o máximo possível para conseguir responder aquilo que estiver ao meu alcance. O que eu não souber, não inventarei nada, mas deixarei os irmãos cientes de que irei pesquisar para poder responder. Tá bom? Então vamos lá. Então, doutrina da salvação. Comecemos com uma introdução geral, como eu falei ainda há pouco. O ser humano, ele tem 4 perguntas básicas. Quem sou eu? De onde eu vim? Por que eu estou aqui? Para onde eu vou? Essas 4 perguntas básicas, elas têm servido como grande suporte, eu tenho buscado dar grande suporte para as perguntas mais basilares, mais de base que o ser humano pode ter. Dependendo de onde o seu coração estiver arraigado, onde você estiver seguro, a resposta para cada uma dessas perguntas vai ser diferente. Se você estiver embasado nas escrituras, sua resposta vai ser um tipo. Se você estiver embasado em qualquer outro tipo de filosofia, ideologia ou até mesmo religião, a sua resposta vai ser outra. Da onde eu vim, para um cientista ateu, ele vai falar sobre evolução, ele vai falar sobre seleção natural e coisas do gênero. Para o crente, para aquele que crê na palavra do Senhor, para aquele que entende as verdades das Escrituras, vai entender que nós somos criação de Deus, assim como Gênesis capítulo 1 e 2 nos afirma. Então, dependendo de onde seu coração está arraigado, onde seu coração está preso, seguro, é a forma que você vai responder essas 4 grandes perguntas. Algumas respostas têm sido dadas aqui, como eu já mencionei. O evolucionismo, tudo veio do acaso, sendo bem simplista possível aqui nesses tópicos. O evolucionismo vai dizer que a vida veio de células, uma célula só foi se desenvolvendo e chegou a essa grande quantidade de vida que nós temos hoje. Tem um teólogo que ele dizia que você precisa de muita fé para acreditar nisso, precisa de mais fé para acreditar no evolucionismo do que de fé para acreditar nas escrituras e o relato de Gênesis 1 e 2. Então o evolucionismo vai dizer ou diz que tudo é pelo acaso. O humanismo vai colocar o ser humano no centro. Então ele vai tratar como a resposta de todas as coisas o ser humano. Esse é um grande problema da maioria das pessoas que tentam se arraigar ou se segurar ou se manter através de visões apenas e exclusivamente políticas. A gente tem visto, não é o nosso assunto aqui, mas eu gostaria de comentar isso. A gente tem visto o extremo dos dois lados, né? E acaba que da forma que você, se você desprezar as escrituras, você vai defender coisas que a palavra de Deus não diz. O ser humano, ele não é a resposta. O ser humano, ele não é o centro do universo. E o ser humano não é a coisa mais importante que existe em todo o mundo. Nós que somos crentes entendemos que a palavra do Senhor nos diz que Deus é o centro de tudo. Nós precisamos e buscamos viver vidas teocêntricas, cristocêntricas. Então o ser humano, ele não é a resposta de tudo. O fatalismo, que diz o que tiver de ser, será. Esses 3 pontos de vista, bem resumidamente, eles tentam responder a essas 4 perguntas iniciais. E dentre esses 3 grandes pontos, nós vamos ter desdobramentos de visões, de ideologias, como eu falei ainda há pouco, de filosofias, até mesmo de religiões que vão tentar responder isso. E algumas delas se aproximarão da verdade de Deus,
e outras sairão completamente. Só que já dizia o ditado, né? Meias verdades são mentiras inteiras. Então, para nós, o que interessa de fato é a revelação pura e simples e verdadeira, tal como a palavra de Deus nos traz. Nós temos respostas bíblico-teológicas para elas, que são: nós viemos de Deus e vivemos para Deus. Então, pensar sobre a teologia, sobre Deus, é estudar teologia. Eu entendo que há, às vezes, algum tipo de comportamento um pouco avesso ao estudo mais sistematizado da doutrina ou das escrituras, como queiram se referir. Mas a verdadeira teologia, ela não nos afasta de Deus, ela nos aproxima. Se você for olhar para os nossos antigos, vamos olhar para a situação que aconteceu lá com Martinho Lutero, os reformadores que deram o pontapé para a grande transformação espiritual que aconteceu, a gente vai ver que as pessoas se devoltaram às Escrituras. Elas foram às Escrituras, elas foram estudar a Bíblia para chegar à conclusão de que aquele sistema de religião ou de espiritualidade que estava ali posto não era condizente com a palavra. Então, pensar sobre Deus é estudar teologia. Acaba que nós fazemos teologia querendo ou não. Porque quando você abre a palavra e você começa a ler a palavra, ou você está estudando com alguém a palavra, ou você está ministrando um estudo, uma pregação, você acaba tendo que assumir posturas e posicionamentos que são próprios da teologia. Você faz decisões quanto à interpretação, você faz decisões quanto ao que significa cada passagem ou outra ou não. Nós fazemos teologia até mesmo quando desprezamos a teologia. A teologia, ela está envolvida em todo momento em que nós desenvolvemos a ação ministerial. Só que estudar teologia, ela traz alguns perigos. E um dos grandes perigos que eu falei ainda há pouco, que algumas pessoas podem passar, é que causa um afastamento de Deus. Só que um dos perigos mais, talvez, latentes ou mais fáceis de encontrar seja o do enchimento de conhecimento intelectual. Então as pessoas estudam a palavra, estudam doutrina, estudam línguas originais, estudam tudo o que tiver para estudar, mas apenas com o intuito de encher a cabeça de informação, encher a mente de informações bíblico-teológicas. Não é para amar mais a Deus, não é para conhecer mais o Senhor, não é para servi-lo melhor, não é para ensinar a sua palavra melhor, não. É para encher-se de informações que a maioria das vezes serve apenas para encher o ego e ser talvez reconhecidos como pessoas intelectuais nas Escrituras. Sempre que eu não ministro aqui alguma aula na igreja de Coqueiro, eu costumo citar um senhor, eu não sei se já é falecido, mas é Rudolf Bultmann. Esse homem, ele era excelente na interpretação bíblica, excelente nas línguas originais, o grego, o hebraico, mas não era crente. Então você pensa, era alguém que conhecia intelectualmente e bastante, exaustivamente a Escritura, mas não era crente, ele era adepto do liberalismo, por exemplo. Então ele desfazia-se de várias coisas que as Escrituras têm como verdades irrefutáveis, né? Então o perigo de estudar teologia é de que se a gente não for com dependência de Deus, devoção a Ele, a gente pode apenas tratar a teologia como conhecimento intelectual. Meu tempo de seminário lá no Palavra da Vida, aqui em Benevides, eu lembro que havia alguns momentos em que nós estávamos com os outros colegas e eles começavam a fazer algum tipo de discussões, algumas conversas mais acaloradas, alguma coisa do gênero. E eu lembro que uma vez eles me perguntaram assim: tu não queres participar? Eu falei: olha, essa conversa que nós estamos tendo agora não vai trazer benefício nenhum para nós. Porque vocês pensam de uma forma, eu penso de outra. A gente vai se chocar no meio e a gente não vai abrir mão daquilo que a gente já crê. Então, dependendo da situação, a teologia pode ser usada apenas como benefício ou como forma de encher o nosso ego ou de encher a nossa mente de informações. Outra é um comportamento diferente que eu falei ainda há pouco. Tem gente que estuda a palavra, estuda a teologia e acaba se afastando de Deus. Não porque a teologia o fez isso, mas é porque a pessoa acabou tendo um comportamento tão intelectualizado ou tão
tratando Deus apenas como matéria de estudo, que acabou que perde aquela emoção de estar junto com o Senhor, de conhecê-lo, de aprender mais, e pode gerar um comportamento indiferente. Não são raros os casos, e eu cito mais uma vez aqui o seminário, de colegas, não exatamente de turma, mas de tempo de seminário, que hoje não estão mais nem na igreja. Tiveram contato com a palavra, estudaram bastante, mas hoje não estão mais nem na igreja. Então pode causar um comportamento indiferente. Mas há também benefícios de estudar teologia. E esses benefícios é o conhecimento relacional. Imagine como nós conseguimos nos relacionar melhor com Deus, conhecendo melhor a sua revelação. Se Deus diz para nós que nós precisamos ser dessa forma, e nós estamos vivendo dessa forma aqui, a palavra de Deus ela vai nos fazer vir para a forma que devemos viver. Então pense como o nosso relacionamento com Deus melhora, enquanto mais nós conhecemos a sua revelação através das Escrituras. Mais eu sei da forma que eu devo andar, mais eu sei da forma que eu devo viver, mais eu sei da forma que eu devo me comportar, mais eu sei como servir ao Senhor, mais eu sei como servir a sua igreja. Então esse conhecimento relacional, esse contato mais próximo com o Senhor, ele é um benefício de estudar teologia. E outro é o comportamento devocional. Você saber que você está diante do Senhor no momento que você abre a sua palavra. Quando você pega a sua Bíblia, você abre para lê-la e vai e lê as Escrituras e passa tempo com o Senhor através da sua palavra, você está gerando intimidade, você está criando intimidade, aumentando a intimidade que você tem com o Senhor. Então a teologia ela tem a possibilidade de beneficiar a nós através de um aumento do nosso comportamento devocional. Sabendo que nós não estamos lidando com um livro morto, mas a própria palavra diz que ela é um texto vivo. Então nós estamos lidando com um texto perfeito, inerrante, infalível, inspirado, tal como alguns dos irmãos têm ouvido ou já ouviram quando trataram sobre bibliologia, que é a doutrina das Escrituras. Então, tem esses dois benefícios e tem esses dois perigos. O que nós precisamos fazer? Nos aproximar dos benefícios e nos afastar dos perigos. Se eu trato as Escrituras apenas para que eu preciso estudar para dar uma mensagem, um estudo, uma aula na EBD no domingo, e durante a semana todinha a minha Bíblia fica fechada, pegando poeira e ficando mofada, eu estou tratando as Escrituras apenas como conhecimento intelectual. Mas se eu abro as Escrituras para ter um relacionamento com o Senhor, para conhecê-lo mais, para aumentar a minha intimidade com Ele, eu estou utilizando beneficamente o estudo teológico. E o que é a teologia sistemática? Eu falei ainda há pouco, quando comecei a aula, que eu gosto dessa área de teologia sistemática. Essa sistematização do ensino das Escrituras, eu gosto dela. Então, teologia, ela é uma palavra que ela traz aqui duas palavras unidas. Theos, que é essa primeira palavra que nós temos aqui, Theos. Essa palavra aqui, como eu marquei, como eu circulei aqui em vermelho, é a transliteração dessa palavra aqui em grego. Então, aqui, nesse quadradinho aqui, é a palavra escrita no alfabeto grego. E quando nós transliteramos, trazendo essa palavra para o português, ou para o nosso alfabeto, ele fica escrito dessa forma aqui. Então, aqui é Theos. E aqui é logos. Logos é uma palavra que nós conhecemos bastante. Essa palavra logos, escrita no grego, é dessa forma aqui. Logos. Que significa palavra ou estudo. Então, essas duas palavras unidas, elas têm o sentido de teologia. Então, teologia significa a interpretação racional da fé religiosa ou da fé cristã, conforme Charles Wright, que é o autor do livro Teologia Básica, escreve. Carlos Oswaldo Pinto, um teólogo brasileiro falecido há alguns anos, ele escreveu a seguinte frase: teologia sistemática é o processo de coleta, disposição metódica,
comparação, demonstração e defesa de todas as informações e fatos sobre Deus e suas obras obtidas nos diversos ramos do conhecimento humano. É também o registro desse processo. Então, o que a teologia sistemática vai fazer? Vai coletar dados bíblicos, dados de escritos teológicos. Se eles forem condizentes com a realidade das escrituras, eles são unidos num tipo de pensamento sistematizado. Teologia sistemática é qualquer estudo que responda à pergunta: o que a Bíblia como um todo nos ensina hoje acerca de qualquer tópico? Então, por mais que nós tenhamos áreas da teologia sistemática, nós veremos isso no slide daqui a pouquinho, que trata sobre diversos segmentos. Nós temos, por exemplo, a bibliologia, que trata sobre a doutrina das escrituras. A cristologia, que os irmãos tiveram comigo há um ano atrás, que trata sobre a doutrina de Cristo. Nós temos a soteriologia, que é o nosso objeto de estudo desse módulo, que trata sobre a doutrina da salvação. O que nós queremos perceber é como a diversos assuntos podem ser respondidos biblicamente. E a teologia sistemática vai nos ajudar nisso, para que nós possamos olhar para a palavra e perceber as respostas dali que podem vir a nós. Então, o que a Bíblia como um todo nos ensina hoje acerca de qualquer tópico. E o interessante da frase do Gruden é que ele diz que como um todo, ou seja, por mais que nós sejamos igreja, por mais que nós sejamos pertencentes ao tempo da igreja, né? Alguns irmãos gostam de chamar da dispensação da graça. Eu creio que existia graça desde o Antigo Testamento. As pessoas sempre foram salvas pela graça, nunca foi por obras da lei. Então eu prefiro chamar a dispensação que nós estamos agora, dispensação da igreja. E nós temos, então, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse nos apontando tudo que nós precisamos saber sobre Deus. Claro, muitas das coisas já foram cumpridas, né, e estão em desuso para nós, principalmente aqueles nós que estamos agora vivendo na época da igreja, mas tudo que foi escrito para o nosso proveito. Então, nada das escrituras que foi escrito, a gente pode dizer que não tem validade. Não, tira daqui que não presta. Não podemos fazer isso. Então, tudo o que a Bíblia tem como um todo que nos ensina hoje sobre qualquer tópico. E nós tentamos responder isso com a teologia sistemática. A teologia sistemática ela é dividida em alguns tipos de teologia. Então, os diferentes tipos de teologia são, por época, nós temos a teologia patrística, que foi criada ou foi gerida durante a época dos pais da igreja. Nós temos a teologia medieval, que acontece no período medieval dos nossos tempos, lá atrás. Nós temos a teologia reformada, a qual as igrejas protestantes têm a sua herança. E nós temos a teologia contemporânea. Nós temos coisas aqui na teologia dos nossos dias que os irmãos de 200 anos atrás não precisavam responder. Hoje nós precisamos responder o que a Bíblia fala sobre aborto, nós precisamos responder o que a Bíblia fala sobre ciência sendo feita com células-tronco, pesquisa sendo feita com células-tronco, nós precisamos falar sobre relacionamentos homoafetivos e como a igreja vai lidar com isso, de forma muito mais drástica do que os irmãos há 200 anos atrás, que talvez muitos desses assuntos não eram nem pertencentes à sociedade da sua época. Então, de acordo com o tempo, de acordo com a época, a teologia tem que dar respostas que outrora não precisava dar. E claro que, quero deixar claro para os irmãos que a palavra de Deus não responde exaustivamente a todas essas perguntas. O que nós fazemos é trazer preceitos de certos textos para então elaborar as respostas de algumas dessas teologias dos nossos dias, ou das grandes perguntas dos nossos dias. Por ponto de vista, então nós temos a teologia arminiana, que é pertencente principalmente às igrejas pentecostais. Os irmãos da Assembleia de Deus, Deus é amor, quadrangular, em especial a Assembleia de Deus. Nós temos a teologia calvinista. Muitas das igrejas históricas têm a teologia calvinista. Nós temos a teologia católica, que, como o nome já está dizendo, pertence à igreja católica. Nós temos a teologia bartiana, teologia da libertação, que boa parte das igrejas, das seitas neopentecostais estão envolvidas, a teologia da libertação, da prosperidade e tudo mais. Então tem ponto de vistas. Como eu respondo a certas coisas
vai depender da forma que eu estou olhando para isso. Então, se a minha visão é arminiana sobre a salvação, por exemplo, que é o nosso assunto aqui, eu responderei assuntos que nós trataremos mais à frente de uma forma. Mas se a minha visão for calvinista, eu vou tender a responder a essas mesmas perguntas de formas distintivas. Aqui, meus irmãos, eu não quero que nós nos amarremos a essas nomenclaturas necessariamente, tá bom? Nós vamos tratar os textos, vamos tratar os tópicos e nós vamos aprender com a palavra o que a palavra diz sobre si mesma em relação a esses pontos da soteriologia. Por ênfase, nós temos a teologia histórica, teologia bíblica, teologia apologética, teologia exegética e a teologia sistemática. Tirando a teologia sistemática, a outra que eu considero de excelência gigantesca para o estudo e para o conhecimento das Escrituras é a teologia bíblica. Nós vimos ainda há pouco que o Gruden falou que o que a Bíblia de todo o tempo, toda ela tem como responder sobre as nossas perguntas. Quanto que Carlos Oswaldo Pinto escreveu que nós vamos pegar várias coisas, escritos teológicos, aquilo que pensadores teólogos falaram e tudo mais, e nós vamos trazer a um denominador comum para gerar respostas sistematizadas da teologia. A teologia bíblica não faz isso, ela lida apenas com o texto bíblico nu e cru, se nós pudermos usar essa frase aqui, ou essa expressão. Ela não vai se preocupar com o que Carlos Oswaldo escreveu, ela não vai se preocupar com o que Gruden escreveu, o que Arminio escreveu, o que Calvino escreveu, o que sei mais quem possa ter escrito. Ela vai se preocupar apenas com o que Paulo escreveu, o que Pedro escreveu, o que os escritores bíblicos escreveram, em como nós vamos relacionar escritura com escritura. Falando isso, eu quero dizer que a teologia bíblica ela é essencial, porque ela dá toda a base para a teologia sistemática se desenvolver. Então, quando eu tenho conhecimento apurado das Escrituras, eu posso desenvolver uma teologia sistemática aprofundada, sem correr risco de me separar do que a palavra de Deus diz. Quando eu me valho apenas de escritos teológicos e não olho para as Escrituras, eu posso defender aberrações teológicas assim monstruosas. E isso não é o que nós queremos fazer. Então, aqui o nosso ponto é a teologia sistemática. Então, as divisões da teologia sistemática. Nós temos a bibliologia, como eu falei ainda há pouco. Ela é a doutrina que estuda as Escrituras. E eu costumo dizer, irmãos, ou pensar, e até mesmo a forma com que as teologias sistemáticas se organizam, que a teologia própria, que é que está logo embaixo, e a bibliologia, elas são o grande alicerce de todo o conhecimento que vem a posteriori. Por quê? Se eu não entender que as Escrituras são inerrantes, infalíveis, inspiradas e autoritativas, todo o resto da teologia sistemática sofre. Porque se eu não entendo que ela é esses 4 pilares, eu posso entender que quando a Bíblia fala que Jesus foi concebido miraculosamente no ventre de Maria, ele pode estar errando. Então eu preciso entender que a Bíblia é inerrante, ela não erra, ela é infalível, não há falhas. Ela é inspirada, ou seja, ela veio de Deus. E ela é autoritativa. Tudo que ela fala tem gerência sobre a nossa vida. Então nós temos a teologia própria, a doutrina de Deus. A cristologia, que como eu falei, e os irmãos sabem, foi objeto do nosso estudo há um ano atrás. Nós temos a pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. A antropologia, que é a doutrina do homem. A hamartiologia, que é a doutrina do pecado. A soteriologia, que é a doutrina da salvação. A angeologia, que é a doutrina dos anjos. A satanologia, que é a doutrina de Satanás. A eclesiologia, que é a doutrina da igreja. A demonologia, que é a doutrina dos demônios. E a escatologia, que é a doutrina dos últimos dias. Então, essas são os ramos mais espalhados que nós temos da teologia sistemática. Alguns pontos aqui precisam ser frisados. Algumas teologias sistemáticas não tratam da doutrina dos anjos, dos demônios e Satanás. Ou seja, é silente, não tem nada escrito que fale sobre essas 3 doutrinas.
não gastam tempo falando sobre anjos, não gastam tempo falando sobre demônios e não gastam tempo falando sobre Satanás. Algumas teologias sistemáticas tratam das 3 doutrinas quando falam da doutrina dos anjos. Então elas incluem ali a satanologia e a demonologia. Então o que eles fazem? Estou tratando a doutrina dos anjos. Logo eu vou tratar junto a dos anjos caídos e a de Satanás. Então as 3 doutrinas são tratadas num ramo só, tratando só como angelologia. Se a concepção de que tratá-las de forma separada é melhor, algumas a fazem assim. Outros tratam de forma direta, apenas na angelologia, e outras nem mesmo falam sobre esse assunto. Eu creio que são assuntos, sim, importantes. Por que estudar teologia sistemática? Existem mais algumas vantagens aqui de estudar teologia sistemática, além daquelas 2 iniciais que nós comentamos. Nós podemos abandonar ideias equivocadas. Eu estive conversando com algumas pessoas e nós lidamos com pessoas aqui durante a semana na igreja que não são crentes e outras que pertencem a seitas evangélicas ou seitas cristãs, que entendem-se como crentes, mas que na verdade, de forma bem simples, é muito provável que não sejam, porque estão alicerçadas em coisas além das escrituras ou coisas do gênero. Então, toda vez que nós temos oportunidade, e é todos os dias que nós estamos com elas praticamente, nós fazemos um tempo de devocional. E é inegável que vários momentos nós temos que tratar de pontos em que eles não acreditam. E eu conversei com os irmãos que fazem parte da liderança comigo, desse projeto, e eu falei para eles, olha, nós vamos tratar dessas coisas, porque as escrituras assim falam, mas nós vamos tratar com graça, com sabedoria e com mansidão, para que a gente ataque sim, mas deixe que a palavra de Deus faça o serviço, e não nós. A gente não precisa bater em ninguém, para que essas pessoas ouçam a verdade, creiam em Cristo de fato e possam abandonar ideias equivocadas. Então a teologia sistemática, a sistematização da doutrina, do estudo, ela nos ajuda a olhar para algumas coisas e dizer, não, isso aqui não condiz com a realidade bíblica. Isso aqui está fora do padrão. Acho que os irmãos que estudaram comigo cristologia no ano passado lembram daquelas várias seitas que nós falamos, de seitas que negavam a divindade de Jesus, outras seitas que negavam a humanidade de Jesus, outras que dividiam Jesus em 2, um Jesus humano, um Jesus divino. Então, quando nós estudamos teologia sistemática, nós podemos ter contato com essas ideias equivocadas e dizer, não, isso aqui não serve, isso aqui não é a realidade, isso aqui não faz parte das escrituras, então isso aqui está sendo abandonado por mim, ou não vai fazer parte do meu conhecimento teológico, porque ele não condiz com a realidade. Escolher corretamente as decisões. Isso aqui faz muito sentido, porque se eu conheço a palavra, me aprofundo nela, conhecimento teológico, eu posso decidir algumas coisas e decidi-las de forma correta. Eu acho que os irmãos que trabalham com a parte de ensino bíblico, os irmãos e as irmãs que aqui estão, sabem que tem certos momentos que nós precisamos decidir por alguma interpretação das escrituras. Lógico, dentro do nosso ensino, nada que contradiga aquilo que as nossas igrejas creem, mas tem coisas que a palavra de Deus não deixa tão claro e que nós precisamos decidir. Então, quanto mais estudo nós tivermos, mais fácil será para que nós apanhemos tudo que as escrituras dizem naquele assunto e criemos então uma escolha coesa com a palavra. E isso vai nos facilitar. Crescer como cristãos, que nós vimos ainda há pouco que é o nosso... Há uma possibilidade grande de usar a teologia sistemática, o estudo sistemático das escrituras, para crescer como cristãos, conhecer mais o Senhor, amá-lo mais, servir a sua igreja melhor, servir os irmãos melhor, ter maior dependência dele, conhecer o que de fato ele quer para nós, conhecer o que as escrituras dizem de Gênesis e Apocalipse, entender a realidade bíblica, entender aquilo que vai acontecer conosco quando nós morremos, quando o Senhor arrebatar a sua igreja, quando o Senhor voltar. Então tudo isso facilita para que nós cresçamos em graça e em conhecimento
diante de Deus. E isso é um benefício, uma vantagem do estudo da teologia sistemática. Como nós devemos estudar? Estudar em oração. É simples. Por mais que a pessoa se desgaste estudando as Escrituras, indo a ela, lendo de Gênesis a Apocalipse várias vezes, gastando tempo na palavra, se nós não formos em dependência do Senhor em oração, a gente está pulando aí alguns processos, vamos dizer assim. Nós precisamos estudar a palavra em oração, estudar a teologia em oração. Tem coisas que nós não sabemos. Tem coisas que são discutidas, por exemplo, na história da igreja há 300, 400, 500 anos. E a soberba, às vezes, de alguém pode querer dizer de forma taxativa de que pessoas do passado que eram dependentes do Senhor, eram piedosas, eram, na verdade, ignorantes da palavra. Então, nós precisamos buscar ao Senhor em oração para que esses efeitos maléficos do estudo teológico não venham a fazer parte da nossa vida de estudo com o Senhor. Estudar em humildade, eu falei ainda há pouco. A gente precisa saber que a gente está estudando não para disputar com outras pessoas de conhecimento teológico, mas porque eu quero aprender do Senhor, eu quero conhecê-lo mais, eu quero, através desse conhecimento maior, amá-lo mais, servi-lo mais. Se eu estudo apenas para me tornar o bambambam do conhecimento teológico, ao ponto de ganhar disputas através de discussões, ou criar melhores argumentos que as pessoas não podem derrubar, ou por poder levantar a mão na hora de uma pregação, do estudo, e confrontar a pessoa que está pregando, que às vezes pode até mesmo falar uma inverdade, mas se eu faço isso, se eu estudo teologia apenas para me engrandecer, eu estou falhando. Então precisamos estudar em humildade, estudar com a razão. A teologia, por mais que envolva a fé não é cega. A fé ela não é cega e ela não é ignorante, no sentido de não ter conhecimento. Nós temos a nossa mente iluminada pelo Espírito para conseguir então discernir aquilo que é espiritual, conforme Coríntios fala. Nós precisamos usar a nossa mente, a nossa razão para estudar, para chegar e dizer, não, isso aqui, de fato, ele é miraculoso, mas ele não é por ser algo sobrenatural, não é uma inverdade. Eu preciso usar minha mente, eu preciso usar minha razão, eu preciso usar as faculdades que o Senhor me deu, no sentido da mente, da razão, do raciocínio, para estudar a teologia. Estudar com a ajuda de outros. Irmãos, eu estou com os livros ali, não dá para mexer agora para pegar, mas eu vou mostrá-los aqui no final. Tudo o que eu ministrei em cristologia e tudo que eu vou ministrar agora em soterologia, eu não criei nada. Eu me apoiei no ombro de gigantes. Eu gosto muito dessa frase. Essa frase ela é de Galileu Galilei, lá, o cientista do passado, que ele diz que ele não havia criado nada, ele se apoiou no ombro de gigante. Eu faço isso. Eu estudo teologia com a ajuda de outros. Eu pego livros, teologias sistemáticas, eu leio, eu pesquiso, eu ouço, para que eu possa, então, através da argumentação e da criação teológica de outros, me valer disso para crescer em conhecimento, graça, humildade e dependência de Deus. Eu preciso de outros para me auxiliar no estudo teológico. E eu convoco os irmãos e desafio os irmãos a fazerem a mesma coisa. É muito fácil, quando nós nos aproximamos da palavra e do estudo teológico da palavra, nos aproximarmos dela com ideias preconcebidas. E a gente se fecha naquilo. Mas muitas das vezes as nossas ideias preconcebidas elas são rasas ou superficiais. E a gente precisa de outros para aprofundar-se mais, ir mais adentro. Eu vou dar um exemplo para vocês só. Quando eu saí do seminário, na verdade no seminário ainda, lá na Palavra da Vida, nós fomos obrigados, essa é a palavra, nós fomos obrigados a comprar um software bíblico chamado Logos Bible. Esse software, que eu vou mostrar algumas partes deles, não hoje, mas nas nossas aulas seguintes, eu digo que ele é uma mãe e um pai junto. Porque ele mostra todinho o texto, bem divididinho, tudo que cada palavra é. O que eu preciso fazer é só interpretar as informações que estão ali.
Então, se eu não me valesse desse software para estudar, uma pregação que eu gasto mais ou menos 3 dias para fazer, eu demoraria 6 ou mais, porque eu teria que ir de livro a livro, procurando as palavras para então conseguir fazer um estudo mais aprofundado. Se eu não me valho da produção de outros, através de livros, através de software, de programas de computador, no caso, eu estou deixando de utilizar aquilo que já foi para o nosso benefício criado. Então, irmãos, aproveite tudo que você tiver. Se você tiver condições de comprar um livro de teologia sistemática para estudar sozinho, compre. Uma Bíblia de estudo boa, compre. Um dicionário bíblico, compre. Um léxico, comprar um software bíblico, um celular melhor, que rode melhor. Irmãos, invista. Invista para que possa, então, utilizar-se da produção de outros para o nosso crescimento, para o nosso estudo teológico. E estudar com alegria e louvor. Estudar com alegria e louvor, a alegria de estarmos estudando a palavra, aprofundando nela e louvando a Deus pela oportunidade que nós temos de fazer isso. Toda vez que nós chegamos na época de junho, que as igrejas fazem o DIP, o Domingo da Igreja Perseguida, nós comentamos sobre a escassez da palavra em países perseguidos. E como nós temos acesso a isso. Eu lembro de ter lido uma frase de um pastor que disse o seguinte, que hoje nós somos a geração, ou que nós que estamos vivendo nessa geração, nós temos Bíblias de tudo que é jeito, várias versões. Olha, essa minha Bíblia aqui é a Bíblia que eu estou usando agora na igreja. Ela é a Nova Almeida atualizada. Até ano passado eu pregava com a revista atualizada, agora eu estou usando a Nova Almeida atualizada. É uma versão, uma tradução de 2017, uma tradução mais nova. Nós temos a nova versão transformadora, NVI, Revista e Corrigida Fiel, Almeida Século XXI. Nós temos Bíblia Viva, Linguagem de Hoje. Nós temos uma penca de benefícios e nós podemos usufruir deles. Nós temos livros que outrora custariam 300, 200, 300 reais, que hoje nós conseguimos comprar pelo Kindle, que é um dispositivo móvel, como se fosse um dispositivo apenas para leitura, que às vezes nós compramos a R$5 numa promoção. Então nós temos muita coisa para nós nos alegrarmos no Senhor e louvarmos a Ele pela sua provisão. Nós não gastamos, ou não temos que gastar mais tanto tempo como os irmãos de outrora precisavam gastar, para fazer a mesma coisa que nós conseguimos fazer hoje, talvez em alguns minutos, por causa de toda a provisão de material, de estudos, de software, de programas, o que você te quiser, hoje está disponível. E aqui, irmãos, eu falei para os irmãos que hoje a nossa aula ia ser um pouco mais introdutória, e de fato ela vai ser, porque nós vamos gastar um pouco mais de tempo nas próximas aulas. E aqui eu quero apresentar um pouco para vocês. Eu passei por Ricardo mais cedo a apostila que ele mandou para vocês. Eu passei para ele a ementa que ele mandou para vocês também. E eu passei o resumo final, que é a nossa avaliação final. Então, como vai acontecer? Os nossos dias de aula são esses que estão aqui no cantinho da tela. Dia 5, dia 12, dia 19, dia 26. Depois nós vamos ter dia 3, dia 17, dia 24, dia 31 de outubro. Isso aqui tudo está para vocês, irmãos. Vocês não precisam copiar nada disso agora, porque tudo isso já está na informação que foi passada para vocês. Então hoje, dia 5 de setembro, nós temos a apresentação da matéria e esses prolegômenos, que é a parte introdutória, da teologia sistemática. Só que hoje, teoricamente, nós já deveríamos ter a nossa primeira leitura. Só que foi um equívoco meu de não ter conseguido terminar a apostila a tempo de lhe enviar com uma semana de antecedência. Algumas coisas me impossibilitaram de concluí-la e eu consegui concluir ela hoje. Então eu mandei para o Ricardo. E a nossa apostila dessas 12 primeiras páginas, na verdade de 2 a 12, é só essa parte introdutória. Então não tem muita leitura, tem muito espaçamento e tudo mais, não tem muito texto, vamos colocar assim. Então o que eu fiz? Eu organizei
para que a leitura de hoje também seja entregue na semana que vem. Então, caso você queira fazer a leitura já desse que eu estou marcando aqui agora, ó, aqui em cima, leitura 1, apostila 2 a 12. Se você quiser fazer logo agora, você faz. A apostila já está com vocês. Porque na semana que vem, vocês vão ter que ler também, ó, de 13 a 19 até a hora da aula do dia 12. Então, essas avaliações, ou a nossa avaliação, ela contará com essas leituras. Os irmãos que tiveram aula comigo de Cristologia no passado, sabem que eu cobro para avaliação as aulas assistidas, sejam ao vivo, como nós estamos agora, sejam aqueles irmãos que assistirão depois a aula gravada, mas precisam me informar até o começo da outra aula que assistiram a anterior, para que seja contabilizado. E então temos as leituras. As leituras e as aulas configuram a avaliação. E no final, só lá no dia 31 de outubro, os irmãos terão que me entregar esse resumo final. Na verdade, podem me entregar até o dia 1º ou dia 2 de novembro, porque, afinal de contas, não terá como os irmãos assistirem a última aula e já responderem lá o resumo. Tá? Então, para a próxima semana, os irmãos me entregarão as leituras da página 2 a 12, da página 13 a 19. Já vou abrir, irmão, rapidinho. Estou escutando, já vou abrir. Então, essas leituras terão que ser entregues para mim. Como é que vai acontecer? Você vai me informar. Né? Eu estou naquele grupo lá do ITG de alunos. Você pode informar para mim as leituras que foram feitas, que eu vou marcando aqui no meu papelzinho, aqui alguma coisa, aquelas leituras e os irmãos que já entregaram. Então, esses são os nossos tópicos. Hoje, apresentação da matéria prolegômenos, apostila, leitura 1, página 2 a 12. Na semana que vem, dia 12, nós teremos aula sobre graça comum e graça especial. Essa aula aqui, os irmãos terão que ter lido da página 2, que é a nossa anterior, até a página 19, que é a leitura do dia. Por que eu estou pedindo para que os irmãos façam a leitura e não apenas assistam a aula? Porque a apostila ela vai ter muito mais informação do que nesse tempo de aula nós vamos conseguir dar. A maioria das vezes, essa aula ministrada ela é o resumo da apostila. Então, leia a apostila, gaste tempo lendo ali. É muito texto, de fato ficou muitos textos. Mas, irmãos, se você lê uma página por dia, uma página e meia, 2 páginas por dia, você mata isso até a semana posterior. Tá? Então, não é tão custoso. Claro, vai demandar tempo, mas a gente consegue fazer, eu creio que sim. Afinal de contas, nós somos o povo do livro, a gente precisa ler a palavra, então vamos ler também a apostila. No dia 19, nós temos o tema A Paixão de Cristo e o Significado da Sua Morte. Essa é a aula do dia 19. E ali no dia 19, os irmãos terão que ter lido da página 21 a 31 até a hora da aula do dia 19. Então, os irmãos terão que me enviar uma mensagem pelo WhatsApp me informando que leram a apostila até antes da aula começar. Pastor Rodrigo, ficou faltando 5 páginas de 15. Vale a minha leitura? Não. Porque a ideia da leitura não é só você ser avaliado pela leitura, mas porque ela vai dar base para o restante do assunto que nós estamos tratando. Então, quanto mais você se empenhar para ler a apostila antes da aula, melhor vai ser para o seu benefício nas aulas que nós estamos ministrando aqui. Ok? Dia 26/9, nós temos eleição e reprovação. Aí a leitura da página 32 a 44, até a hora da aula do dia 26. Alguma pergunta até aqui? Posso seguir? Eu tenho. Diga. Pastor, no caso, é só para informar, nada por escrito. Não, vocês vão só me dizer, fiz a leitura 1, fiz a leitura 2, fiz a leitura 3, fiz a leitura 4, entendeu? Ok, obrigado. Nada.
Posso seguir? Vamos lá. Eu acho que eu preciso apagar. Não, consegui mudar. Agora eu tenho que apagar esse negócio que tá tudo na tela aí. Tá aparecendo para vocês os risquinhos vermelhos que eu tô fazendo? Faça um legalzinho aí na tela para eu saber. Tá sim, Rodrigo. Ok. Primeira vez que eu uso esse negócio de riscar aqui, eu tô meio perdido. Então vamos lá. Dia 3/10. Nós temos o chamado eficaz e o chamado do evangelho e a doutrina da regeneração. Então, nesse dia 3, perceba que a partir do dia 3 de dezembro, ou de outubro, perdão, as aulas elas tenderão a ser um pouco mais longas. Talvez a última aula de setembro já seja. Então, olha, nós estamos aqui, são 8h37, nós devemos ter começado a aula mais ou menos umas 15 para as 8, nós estamos a 45 minutos, talvez, conversando. Lá é provável que nós gastemos entre 1h, 1h20. Então, meus irmãos, venham com o coração preparado para demorar um pouquinho mais, porque é provável que nós vamos precisar desse tempo. Tá? E nesse dia, no dia 3/10, você precisa me entregar a leitura 5, página 45 a 51, até antes da aula no dia 3. Então, a nossa aula começa às 19h30. Você vai me avisar 19h29 que você leu, tá valendo. Ok? Não deixe passar esse tempo, porque cada momento vocês vão ver que cada aula não assistida, seja ela gravada ou ao vivo, e cada leitura não feita é ponto decrescente. Eu disse para os irmãos quando nós estudamos Cristologia que os irmãos já começam a matéria com 8 pontos. Os irmãos só perdem se não fizerem o que precisam fazer. Mas se fizerem tudo o que precisa fazer, olha, já mantém os 8 pontos que já tem. Então, na semana posterior, nós não teremos aula e voltaremos no dia 17, tá? Isso tá na ementa de vocês, tá no calendário de vocês lá bonitinho, para que vocês possam acompanhar. E o Ricardo vai informando vocês no grupo do ITG lá também, dos alunos. No dia 17/10, nós falaremos sobre a doutrina da conversão. E aí os irmãos precisarão me enviar a leitura 6, que é a apostila da página 52 a 60. Mesma coisa, ler até o horário da aula do dia 17. No dia 24, a nossa penúltima aula, nós vamos falar sobre as doutrinas da justificação e da adoção. Mesma coisa, leitura 7, apostila 61 a 70, ler até a hora da aula do dia 24. E por último, no dia da Reforma Protestante, dia 31 de outubro, nós vamos concluir o nosso módulo tratando sobre as doutrinas da santificação e da perseverança dos santos. Mesma coisa, antes da aula, os irmãos me entregarão a leitura 8 da página 71 a 83 e ler até a hora da aula do dia 31. Irmãos, a apostila ao todo tem 83 páginas, mas eu não estou pedindo para os irmãos lerem tudo de uma vez só. Eu estou pedindo para que os irmãos leiam sempre antes da aula. O que significa ler antes da aula? Se você trabalha até 6 horas da tarde, consegue chegar às 6h30 na sua casa e quer utilizar de 6h30 até 7 horas ou 7h30 para fazer a leitura, ok. Se você quer ler durante a semana para concluir a leitura antes de começar a aula, ok também. O que não pode fazer é deixar de ler. Se o seu ritmo é melhor trabalhando com a leitura gradual, a cada dia ler 1 página, 2 páginas, ou se o seu ritmo é ler tudo de uma vez só, um pouco antes da aula, irmãos, fique a seu critério como você vai decidir. O importante é que as leituras sejam feitas. Ok? Alguma pergunta, irmãos, até aqui? Posso seguir? Então vamos lá. Só uma pergunta. Vou perguntar. Pode perguntar. Como está aparecendo aqui, vai estar na apostila? Já é. A lição é marcadinha aí, tudinho? Não, como está assim, dessa forma que está na sua tela aqui agora, está num arquivo que o Ricardo mandou para você chamado ementa. A ementa, ela explica tudo o que vai ser de avaliação, quais são os objetivos desse curso e o que os irmãos terão que fazer das leituras do dia de aula, tá bom? Então, essa mesma tabela que você está vendo aqui na tela, está nesse arquivo.
Ah, a chamado gente pode mandar fazer, tá em PDF para a gente mandar imprimir. Pode ser Pode mandar isso? imprimir, pode ver no É, próprio celular, fica a seu critério, sem problema nenhum. tá bom. Ok, obrigado. Certo? Nada, disponha. Mais alguma coisa, meus irmãos? Então, isso aqui é o que eu expliquei, a nossa avaliação. Assistir às aulas, 4 pontos. Cada aula assistida e confirmada pelo aluno vale meio ponto. Então, nós temos 8 aulas contando com a de hoje. Então, o que os irmãos precisam fazer? Passar para mim a informação ou para o Ricardo. Eu ainda vou esquematizar direitinho isso com ele, eu não lembro como é que nós fizemos ano passado. E me avisando, assistir a aula 1. Ou avisar o Ricardo, assistir a aula 1. Aqui pelo ponto de vocês aqui, das imagens, eu sei quem está assistindo. E parece que nós temos também uma lista de frequência, salvo engano. Então, com essa lista de frequência, eu consigo saber quem está assistindo ao vivo. Mas aqueles irmãos que assistirão depois da aula gravada, eu não tenho como saber, a menos que me avisem. Então, os irmãos já começam com 4 pontos, ok? Os irmãos começam com 4 pontos e só vão perdendo pontos se deixarem de assistir aula ou deixarem de me avisar que assistiram aula. Pastor Rodrigo, eu assisti, mas esqueci de avisar. A misericórdia, ela triunfa sobre o juízo, mas não vai ser sempre, meus irmãos. Então, né, Rael? Não vai ser sempre. Então, se os irmãos esquecerem uma vez, eu relevo. Agora, esquecer todas as vezes não vai dar certo de ser feito, tá bom? Eu peço o máximo possível de assiduidade com a leitura e de me avisar com antecedência. Então, a aula precisa ser assistida ao vivo ou gravada. Participei da aula agora, na sexta-feira à noite, meio ponto. Assisti na segunda-feira, depois da aula já ter sido disponibilizada, gravada, meio ponto da mesma forma. O importante é assistir a aula, ok? Leitura da apostila conforme indicação do calendário. Lembrem que essa parte final que eu estou apresentando para vocês, ela está toda nesse arquivo que o nome é Ementa. Se eu não me engano, está escrito Ementa Soteriologia 2025. Então, todas essas informações que eu estou passando agora estão lá. Então, a leitura da apostila conforme indicação do calendário vale também 4 pontos. É aquilo que eu falei ainda há pouco, os irmãos já começam com 8 pontos. Vocês vão perder os pontos se não fizerem aquilo que está sendo passado, mas já começam com 8 pontos. Cada leitura concluída vale meio ponto. O aluno deverá fazer a leitura antecipada no dia da aula. Como eu falei ainda há pouco, se os irmãos quiserem, pastor Rodrigo, eu estou empenhado, eu vou ler tudo de uma vez, posso? Fique à vontade. Não, eu vou ler 2 páginas por dia, faça desse jeito. Eu vou ler meia hora antes de começar a aula, faça desse jeito. O importante é que você me avise que fez a leitura antes de começar a nossa aula. Aqui nós temos o exercício de revisão, o exercício resumo final, que também foi enviado para vocês. Um outro arquivo foi enviado para vocês com o nome de Exercício Resumo Final Soteriologia 2025. Como é para fazer? Esse exercício deverá ser entregue no último dia de aula ou no dia posterior. O último dia de aula é dia 31 de outubro. E eu sei que alguns irmãos estarão envolvidos com programações na época de finados, né? Algumas igrejas farão acampamento e talvez os irmãos estejam seja meio complicado de me enviar no dia 1º ou no dia 2 a confirmação ou esse exercício de revisão. Então nós vamos dar para vocês uma colher de chá aí para que os irmãos entreguem até o dia 5 de novembro, ok? Certo? Então esse exercício final, esse resumo final, pode ser entregue diretamente para mim até o dia 5 de novembro. Eu vou passar depois essas informações mais uma vez, porque eu preciso estar com esses exercícios em mãos o quanto antes para eu fazer a correção e entregar a nota de vocês para o Ricardo, ok? Já adianto que eu sou bem rigoroso nesse último exercício e eu vou já passar para os irmãos o que é para fazer melhor e dar um certo exemplo aqui de como fazer, tá bom?
Então, nos últimos dias devem ser entregues até o dia 5 de novembro. Passou do dia 5, pastor, vai aceitar? Não. Passou do dia 5 de novembro, deu 23 horas e 59 minutos no meu celular, não chegou a... virou 000 do outro dia, 2 pontos a menos para quem não enviar. O aluno deverá, em poucas palavras, explicar os principais temas das aulas. Então, nós vamos explicar a graça comum e especial, a paixão de Cristo, a eleição e reprovação, o chamado eficaz e o chamado do evangelho, a regeneração, a conversão, a justificação, a adoção, a santificação e a perseverança dos santos. Um detalhe que nós precisamos aqui nos ater. Quando você estiver fazendo esse resumo, esse parágrafo resumo de cada uma dessas doutrinas, não consulte a sua Bíblia e não consulte a sua apostila. Meus irmãos, eu sou meio desconfiado. Então, quando eu pego o exercício dos irmãos, eu jogo no Google. Se tiver a mesma frase, é plágio. E plágio é 0 na hora. Então, eu sou desconfiado demais. Então, não faça. Não pegue nada do Google. Já, não, o pastor disse que eu não posso pesquisar na Bíblia e na minha apostila. Então, eu vou lá para o chat GPT, eu vou usar a inteligência artificial da vida, eu vou usar o Google para fazer. Não faça isso, que eu vou pesquisar a resposta de vocês. E se eu achar plágio, eu vou desconsiderar a prova inteira, tá bom? Então, olha só o exemplo que nós temos aqui. Esse aqui é o começo do arquivo que eu mandei para vocês hoje. Então, é o exercício resumo dos pontos. Fazer um parágrafo resumo de cada um dos grandes temas da soteriologia tratadas em aula. E eu dei um exemplo para vocês aqui, ó. Eu falei sobre a perseverança dos santos. A doutrina soteriológica da perseverança dos santos é a doutrina que ensina que os crentes não podem perder a sua salvação. Aí eu citei 2 textos, Romanos 8:30 e Filipenses 1:6. Entendemos que nenhum crente verdadeiro jamais deixará em definitivo a fé, pois Jesus afirmou que nenhum dos que o Pai lhe entregar, ele perderá. E citei mais um texto. Então, o que eu estou pedindo para os irmãos? Faça um parágrafo resumo de cada uma desses ensinos e cite textos que embasem o que você está falando. Esses textos vão estar em grande demanda na apostila de vocês. Então, quando vocês estiverem estudando e assistindo a aula, prestem atenção. Agora, uma dica infalível. Foi a dica que eu dei para os irmãos no ano passado. Não deixem para fazer esse resumo final no último dia. Qual é a minha dica? Terminou a aula de graça comum e graça especial na próxima sexta-feira, já pegue o seu papel ou no celular que você vai fazer ou no computador e já faça o parágrafo resumo desse tópico que já foi tratado. Porque, olha, vai estar nítido na mente ainda, vai estar fresquinho ainda, então é mais fácil você lembrar os textos bíblicos, mais fácil você fazer várias coisas que vai lhe ajudar. Não, pastor, mas eu sou fera, eu sou um gênio, eu consigo fazer tudo no último dia. Então, vá lá. Mas não é o mais indicado. O indicado é que você faça, a cada aula, faça um deles, para que não fique sobrecarregado no último dia. Meus irmãos, alguma pergunta aqui sobre esse exercício final? Esse é o exercício que os irmãos poderão me entregar até o dia 5 de novembro. Eu estou falando novembro. Esse é o exercício que os irmãos poderão me entregar até o dia 5 de novembro. Esses exercícios precisam ser de cada um dos tópicos. E eles precisam ser um parágrafo resumido e citando textos do ponto central da doutrina que nós tratamos. Ok? Então, caso os irmãos queiram olhar para esse exemplo aqui, tomar como base, podem tomar. Você vai utilizar esse meu exemplo para fazer sobre a perseverança dos santos? Não! Não faça isso, pelo amor de Deus, não colhe. Isso aqui foi só um exemplo para os irmãos saberem mais ou menos o que eu quero. Se os irmãos conseguirem resumir de forma apropriada, citarem texto bíblico, ótimo. É isso que eu quero. Porque quanto mais a gente tem contato de repetição, de escrita, mais a gente internaliza o ensino daquilo que nós estamos estudando. Ok? Perguntas? Dúvidas? Dívidas?
Olha, fique devendo só o amor, viu? Esses aqui são os livros que eu me embasei para fazer as nossas aulas. Em especial esse azulzinho aqui, o segundo livro do Wayne Grudem. Esse livro, ele é enorme, ele está ali atrás, eu não consigo pegar ele daqui agora. Mas eu utilizei o vermelhinho aqui do Teologia Sistemática do Frank Ferreira, eu utilizei do Charles Riley e eu utilizei do Strong também. Pouquíssima coisa do Strong, mais do Wayne Grudem, do Frank Ferreira e do Charles Riley, tá? Esses são os livros que embasam as nossas aulas a partir da próxima semana.